Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para estudarmos algumas coisas bem interessantes. O tema da live de hoje é como identificar o seu padrão vibracional. Então, é o seguinte, nós sabemos que tudo é vibração e que nós atraímos tudo de acordo com a nossa vibração. Aquilo que eu vibro, ele volta para mim, né? E é interessante a gente entender isso, porque muitas vezes nós estamos co-criando coisas. Estou falando co-criar porque quem cria é o Criador. Nós co-criamos junto com ele, né? Nós temos livre-arbítrio para co-criar aquilo que a gente desejar. Esse desejar não é simplesmente aquilo que eu quero, que eu desejo mentalmente. O desejar é aquilo que eu vibro. Então, o universo, ele entende que aquilo que eu vibro é um desejo do meu coração. E ele vai me trazer mais disso para a minha vida. Então, é importante que a gente saiba o que a gente está atraindo, o que a gente está co-criando. E isso é através da nossa vibração. E como é que nós temos essa vibração, né? Tudo começa pelo nosso pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos muitas e muitas vezes, ele acaba gerando um sentimento. Esse sentimento, ele te dá uma vibração. De acordo com aquele sentimento que você está sentindo, você tem uma vibração que vai fluir para o universo e vai te trazer mais daquilo. Então, é muito interessante a gente observar isso e a gente estar atento a isso para que a gente possa co-criar coisas que a gente deseja realmente e não ficar aí co-criando coisas que muitas vezes nós não queremos. Nesieliane, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar a falar sobre isso, tá? Nós co-criamos tudo aquilo que nós vibramos. E aí eu quero trazer para vocês aqui algumas informações sobre as emoções e que vibração que ela está tendo. Aí você vai compreender o que você está co-criando na sua vida, né? Muitos de nós co-criamos coisas inconscientes, nós não sabemos por que muitas e muitas vezes se repete coisas na nossa vida, né? A gente está fazendo coisas e elas se repetem. Que nem eu comentei hoje à tarde num grupo aí, por exemplo, o chamado dedo podre, né? Muitas pessoas falam, eu tenho dedo podre para o relacionamento. Eu sempre acho aquelas pessoas que vão me fazer mal, que são abusivas, e não só em relacionamento amoroso, em relacionamento na empresa também, onde você trabalha com seus clientes, chefes. Quem aí nunca teve chefes abusivos na sua vida, né? Então, muitas vezes nós estamos num estágio desse, eu já tive muitas vezes, hoje eu entendo por quê. Porque eu tinha aquela vibração de atrair aquele tipo de pessoa. Eu precisava daquele tipo de pessoa para alimentar aquela vibração que eu estava tendo. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a vibrar numa frequência diferente, e vibrando numa frequência diferente, consequentemente a gente começa a atrair coisas mais interessantes, né? Melhores coisas para a nossa vida. Então, hoje eu vou falar como identificar o seu padrão vibracional, que é a escala de Hawkins, que é a escala da consciência. Eu vou trazer um pouquinho para vocês. Muitas pessoas me inspiram e eu sempre gosto de citá-las, principalmente que mais e mais pessoas consigam ter autonomia e independência. Muito do meu trabalho é inspirado em conhecimentos científicos daqueles que vieram antes de nós e nos proporcionaram saltos de conhecimento e expansão de consciência. E um deles é o David Hawkins, autor de diversos livros e estudioso sobre a escala da consciência do ser humano. Portanto, escute isso e avalie onde você está e como deve e pode sair de frequências baixas, que te impedem e paralisam até as mais altas frequências vibracionais, que expandem a sua capacidade de co-criar. Então, o que nós chamamos dessa escala de Hawkins? Existem as emoções de força,
né? Que são as emoções que eu preciso muita força para realizar alguma coisa na minha vida. Que é a vergonha, a tristeza, o medo, a culpa, são essas emoções. Aí nós temos as emoções, né, que são as leves, que são alegria, amor, né, outras vibrações. E quando nós estamos na vibração, por exemplo, do medo, o que acontece? Eu só vou dar um spoiler aqui sobre um pouquinho da live. Quando eu estou na vibração do medo, eu sinto medo por alguma coisa, o que acontece? Esse medo vai me trazer mais situações, pessoas, ocasiões, para que eu possa sentir mais esse medo. Então, assim, pessoal, é muito interessante e eu já fiz uma live sobre isso e eu estou fazendo outra aqui hoje de novo, porque é um assunto que não se esgota, porque eu percebo nos meus atendimentos que eu atendo muitas pessoas que têm muito medo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Pânico é um medo exagerado, né? Então, é claro que existem situações, sim, que a gente tem medo e é justo ter medo. Só que se a gente quer mudar de vida, não adianta, eu preciso largar esse medo e vibrar em outra vibração. Por exemplo, a gente orienta muito vibrar na alegria. Que quando você começa a vibrar na alegria, fazer de tudo para você ficar no teu dia alegre, as outras coisas elas vão desaparecendo. Parece mágica, a gente brinca, né, que a gente faz mágica. Por quê? Porque quando você começa a vibrar numa vibração mais alta, automaticamente tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vida, medo, tristeza, culpa, vergonha, ela começa a desaparecer. Por quê? Voltando no início da live, nós atraímos para nós tudo aquilo que nós estamos emitindo através da nossa vibração. Essa vibração é como ondas de rádio, que ela conecta a mesma energia para nós. Então, se você está passando por uma situação de medo, por exemplo, eu trago medo porque é um assunto bem constante na vida das pessoas, né? Se você está passando por uma situação de medo, você precisa entender esse medo. E se ele for um medo mental, né? Medo mental, o que é isso? Não é um medo real, né? Mas se torna real na nossa vida, porque a nossa mente não distingue o que é verdadeiro do que é falso. Tudo aquilo que você pensa muitas vezes, a nossa mente entende que é verdadeiro. Então, tá tudo certo, mesma coisa que estivesse acontecendo real. Então, mas o que é o medo mental que eu chamo desse nome agora para o medo mental? É aquele medo que você, por exemplo, tem medo de um acidente. Mas o acidente, ele nunca aconteceu, né? E talvez nunca vá acontecer, porque graças a Deus a gente demora, às vezes, ter essa frequência. Mas a emoção daquele medo faz com que a gente viva o medo todos os dias. Então, esse é um medo mental. Eu não gosto de falar em imaginário, que é coisa da cabeça, porque quando as pessoas falam assim, é coisa da cabeça, dá a impressão que a gente não tem que dar importância. Só que tudo é mental, tudo é coisa da nossa cabeça, tudo nós criamos através do nosso pensamento, da nossa fala, das nossas emoções. Mas vamos falar aqui que não é só imaginário, a gente, né, tem um medo real. Eu tenho medo de sair na rua e ser assaltado, por exemplo, é um medo. Mas quantas vezes você foi realmente assaltado, né? E só que tem um porém. Se você tem muito esse medo, a probabilidade de ele acontecer na sua vida é muito maior, porque a gente está co-criando a nossa realidade o tempo todo com a nossa vibração. Então, a gente começa a atrair pessoas, situações, para que aquilo aconteça, para que você se alimente daquilo. Aí a gente fala assim, nossa, eu sabia, né? Eu sabia porque eu já estava com medo. Eu não podia ter saído na rua esse dia porque eu estava com medo, eu já sabia. Nem sempre a gente sabia, a gente criou a situação. Então, é importante que a gente aprenda sobre isso, que a gente que criou a situação, muitas coisas a gente cria na nossa vida. Talvez demore um tempo, né? Talvez demore um tempo, mas a gente cria todas as coisas na nossa vida. Entendendo isso, para mim, foi assim o divisor de águas na minha vida. Porque aí eu pude dizer assim, eu sou a autora da minha história, eu crio tudo isso na minha vida. Então, se eu consigo criar todas essas situações difíceis na minha vida, por que não
que eu vou conseguir criar as coisas boas na minha vida também. Porque como nós falamos ali, essas emoções são de força. Nós precisamos de muita força para que a gente consiga realizar isso. É pesado. A força quer dizer pesado, né? É pesado e a gente consegue. Imagina na alegria, que é muito mais fácil da gente realizar as coisas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, aqui, continuando aqui nosso texto, Dr. Hawkins realizou mais de 250 mil calibrações durante 20 anos de pesquisa para definir uma gama de valores, atitudes e emoções que correspondem aos níveis de consciência. Ou seja, ele estudou isso, né, 250 mil vezes, ele medindo a frequência das nossas emoções. Temos os níveis de frequência contraído com baixíssimo poder de criação e os níveis expandidos são de alta frequência, o que corrobora com conceitos e pensamentos positivos e elevar a vibração. Isso é real e científico, e não só um jargão popular das pessoas alternativas e despertas. Ou seja, não é firola, né? É que a gente fala. Não é coisa assim, só que tem que pensar positivo, não. O pensar positivo, ele vai gerar um sentimento positivo. Um sentimento positivo vai gerar uma emoção, né? Uma emoção, né? Um sentimento, uma emoção vão gerar uma vibração. E essa vibração vai se conectar com aquilo que você está vibrando. Então, vai trazer mais do mesmo. Já ouviram falar, né? Muitas coisas, trazer mais do mesmo, vem mais do mesmo para nós. Então, cuidado com o que você está recebendo. Normalmente a gente diz, mas a culpa não é minha, né? Nós estamos entrando no universo da culpa. A culpa seja minha, a culpa seja do outro, não interessa. Nós estamos vibrando na culpa e mais disso nós precisamos atrair para a nossa vida. Então, aqui a gente não culpa ninguém, nem a gente, nem o outro. A gente não culpa nada, porque nós não podemos ficar culpando. Nós precisamos entender que a responsabilidade é minha, né? E a culpa, ela remete muito ao passado. Se eu fiz alguma coisa errada, a culpa é minha, e aí eu vou ficar falando dessa culpa e vibrando nessa culpa e nada vai para frente. Então, tudo que aconteceu no nosso passado é para a gente aprender, analisar, então aquilo aconteceu na minha vida, por quê? Naquela época que eu vivi por aquela situação, vamos imaginar um acidente, tá? Naquela época que eu sofri aquele acidente, quais eram os meus pensamentos, o que eu falava sobre isso, o medo que eu tinha em relação a isso, né? Ok, entendi, era isso que eu estava vibrando naquela época, então por isso que aconteceu comigo. Então, de agora em diante eu já aprendi, a responsabilidade foi minha e agora vamos para outra parte, né? Continuando aqui, na lei da atração, que ficou muito conhecida no filme O Segredo, despertamos para o fato dos pensamentos atraírem mais do mesmo emitido. Mas os pensamentos emitem cargas elétricas em sua comunicação e disparam informações e comandos para serem executados. Porém, o que magnetiza é o coração e o seu poder magnético. Os sentimentos experimentados geram descargas de neurotransmissores em nossa corrente sanguínea e isso faz com que nosso campo magnético atraia mais do mesmo, pois todo o nosso corpo vibra de acordo com a emoção que estamos sentindo. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque ele fala, né? Nós temos o pensamento, mas o que faz criar mesmo é o coração, é o poder magnético. É isso que vai atrair através da nossa vibração. O que é esse coração? É a nossa emoção. E por que então que a gente fala, tem que pensar positivo, né? E muitas pessoas têm o pensamento positivo, mas a vida não muda, ela não altera. Por que que não altera? Porque, na verdade, ela tem um pensamento positivo, mas no fundo do coraçãozinho dela, ela sabe que aquilo não funciona, sabe? Sabe para ela, né? Porque para outras pessoas funciona. Então, depende de cada um. Mas como ela já teve muitas experiências que não funcionou,
ela vai acreditar que aquilo não funciona para ela. Aí não adianta ela ficar repetindo frases, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, se ela acredita no fundo dela que ela está doente, tá? Ela precisa acreditar que apesar do momento que ela está passando, ela é um ser saudável, sabe? Aí vai começar, o pensamento positivo é muito válido, mas ele tem que gerar emoção, para que essa emoção magnetize e a gente vibre de acordo com aquilo que a gente quer receber para a nossa vida. Então, se você está aí pensando positivo, fazendo perguntas que nem nós usamos no Axis e a sua vida não está mudando, presta atenção no seu sentimento, né? O que você está no seu coração? Lá no fundinho, você tem certeza de que aquilo vai se realizar na sua vida? Na verdade, assim, a certeza de que já se realizou, você já é. Eu costumo pensar assim, se eu estou com alguma situação, eu penso assim, quando eu nasci, eu tinha essa situação comigo? Não, eu não tinha. Então, eu sou um ser perfeito nessa situação. Então, por mais que eu esteja passando por uma situação difícil, ela não é minha. Eu não nasci com ela. Eu aprendi com ela durante a vida. Então, eu posso transformar tudo aquilo que eu não nasci. E a saúde, né? A nossa saúde, normalmente a gente nasce com saúde. A gente começa a adquirir doenças com o passar do tempo e muitas das nossas doenças têm a ver com o nosso estado emocional. Emoções que a gente reprime, que a gente deixa ali e que acabam que dão doenças, tá? Então, assim, se você tem alguma doença, começa a pensar onde foi, o que está acontecendo com você, vai estudar sobre as emoções. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube, tudo sobre isso. Existe um livro da Louise Hay. A Louise Hay, ela trabalha muito sobre emoções e doenças, no caso. O que uma doença pode significar e qual o sentimento relacionado a isso e o que você fazer para que você possa se libertar disso. Muitas e muitas pessoas que fizeram isso se curaram, porque muito é do nosso emocional, ok? Então quer dizer que atraímos não o que pensamos, mas sim o que sentimos. Mas só que a gente só sente porque pensa, tá? Então cuidado também com o pensamento. Nossos pensamentos são os gatilhos para a fabricação das químicas das emoções e nossas emoções são o que magnetizam e por isso atraem nossa realidade. É bem bacana salientar que as emoções estão impressas e armazenadas na nossa mente inconsciente. Essa mente possui até 95% do nosso real poder de cocriação. Então, o que cocria, na verdade, a nossa realidade é o inconsciente. E nela estão armazenados todos os nossos vícios emocionais e crenças limitantes da nossa zona de conforto. Então, assim, por que, né, que acontece tantas coisas na nossa vida, a gente não sabe nem onde está acontecendo aquilo. E aí a gente joga a culpa nos outros, no governo, no país, na situação e tudo mais, né? Mas por quê? Porque 95% da nossa cocriação está no nosso inconsciente. Então, galera, a hora é agora. Compreendam cada estado de consciência emocional abaixo e mude a sua vibração para mudar a sua vida. Um salto quântico, expansão da consciência e cocriação consciente de realidade. Aqui tem um trecho desse livro, que Poder versus Forças, que é do Hawking, né? Do Dr. Hawking. Ele fala assim: embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico, que é 200 Hz de consciência, a força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes. Então, pessoal, quando você faz a sua parte, quando você muda a sua energia, você está colaborando para a energia do planeta. Então, além de você se curar, você pode curar muitas outras pessoas junto com você. E isso é real, isso é verdadeiro. Às vezes a gente pensa, mas por que o mundo está tão ruim? Porque o mundo não está entendendo ainda esse negócio. Porque quando ele entender que tudo aquilo que está dentro de mim, que eu emito, volta para mim, automaticamente eu não vou querer fazer mal para ninguém, porque eu sei que vai voltar. Não é porque eu amo o outro, porque eu gosto. Não, porque tudo que vai, volta.
Meu filho fala isso, tudo que vai volta, né? E é emocional. E nós criamos tudo, tudo, tudo. Então, agora eu quero passar para vocês aqui quais as emoções e quanto, né, essa medida em hertz cada emoção representa e o que acontece na nossa vida se você está vibrando nessa emoção. Então, agora, identifique as suas emoções na escala. Então, nós temos a pirâmide, né, que a base dela, a primeira, mais baixa vibração que nós temos é a vergonha. É quando o ser humano já passou por tudo, tudo, tudo e não tem mais solução. Ela quer, tipo, se esconder das outras pessoas. As pessoas com depressão, elas têm muito isso. Eu passei por isso. Eu passei por um momento que eu não queria que as pessoas me vissem, porque eu estava muito deteriorada fisicamente, eu não tinha perspectiva de saída daquela situação. Então, assim, eu fazia o necessário e se eu pudesse me esconder das pessoas, eu me escondia. Eu lembro que eu levava meu filho para a creche e eu queria largar ele lá na creche que ninguém me visse, sabe? De preferência que os professores não me conhecessem, não soubessem nem quem eu era, o que eu fazia, nem nada. Então, por isso que eu venho hoje trazer essas informações para vocês, que esse conhecimento me tirou da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico e enxaqueca. Tudo isso eu vivia. E quanto mais eu alimentava essas emoções que eu não sabia, né? Porque eu nasci assim, aquela síndrome da Gabriela, na verdade não era síndrome somente, mas eu realmente eu nasci com esse problema e eu me criei e o que eu sabia sobre isso é isso, que a minha vida era aquela e que eu não sabia como sair disso, como sair, né? Até que graças a Deus vídeos na internet me resgataram e eu consegui entender isso. Quando eu comecei a entender e comecei a mudar a minha vibração, tudo começou a se transformar na minha vida. Hoje já faz mais de 5 anos que eu não tomo nenhum remédio para depressão, para nada, e realmente eu estou muito bem. E hoje eu ajudo muito pessoas também que passam por isso, como sair disso. Uma das ferramentas é entender essa pirâmide. Que quando você entende isso, que você está criando a tua realidade com as tuas emoções, com os teus pensamentos e a tua vibração, automaticamente todo ser humano pensante, ele vai querer mudar. Ele vai querer mudar. Porque é muito difícil manter essa vibração. É muito difícil você viver na tristeza todos os dias. É muito difícil você viver no medo todos os dias. É muito difícil você viver na culpa todos os dias. Então, assim, a gente quer mudar, né? Só que muitas vezes nós não sabemos o como fazer isso. Então, eu vou trazer para vocês, então, a base da pirâmide, a emoção mais baixa que nós podemos sentir, que é a vergonha, que é o 20 Hz. O estado emocional da vergonha é o mais baixo. Nesse estado, a pessoa tem vergonha de agir e acaba por não adquirir experiências na vida. Sem experiências, não há aprendizado e muito menos evolução. Em alguns casos, se manifesta como timidez e até uma vergonha tão profunda de si que pode levar ao suicídio. Aqui a pessoa não consegue acessar a mente suprema. As mulheres estão muito presas nesse estado de consciência, pois sentem vergonha do seu sangue e de si, né? Quando eu li isso aqui, eu achei bem interessante. Quem nunca sentiu vergonha de estar menstruada, né? Nojo, vergonha, repugnância, né? Por algum momento da vida, isso sempre afeta as mulheres. Então, um estado que pode ser considerado como extremo ódio pessoal. Então, a vergonha, ela pode ser considerada como extremo ódio pessoal. Nós não temos mais saída, não tem mais emoção mais baixa, não tem mais o que sentir abaixo disso, entendeu? A pior coisa que o ser humano pode sentir é a vergonha. E aí, o que acontece? Se você está nesse sentido de vergonha, você tem vergonha das pessoas, você está sempre achando que você está fazendo alguma coisa errada, se escondendo a vida toda, saia disso, porque é a pior emoção que o ser humano pode sentir, né? E, consequentemente, você vai atrair muitas pessoas que vão apontar o dedo para você, né? E para você sentir muito mais isso, tá? A segunda emoção que nós temos aqui é a culpa, 30 Hz.
um pouco mais alto que a vergonha, pois aqui a pessoa age. Na culpa se cria um pouco. As pessoas nessa frequência se colocam em estado de vítima, culpam os outros por fracasso, vivem no passado, geralmente são ligados a religiões e se sentem pecadores e devedores. A culpa possui duas faces, a da vítima e do algoz. Então, não importa como você está agindo, você pode estar se sentindo culpado ou você pode estar culpando alguém. E eu vejo muito que é muito interessante, principalmente na questão política, né? Que nós, seres humanos, temos a mania de ficar culpando o governo, por exemplo, pelas coisas que estão acontecendo. E isso, o que acontece com você? Nós não temos o outro, nós temos só nós. E tudo está aqui dentro. A minha emoção, ele não afeta o outro. A minha raiva, né, que a gente vai falar mais pra frente, ele não afeta o outro. Ele vai e volta para mim, né? Ele volta para mim mesmo. Então, quem está sendo afetado com a questão da culpa, se você tem esse costume de ficar culpando empresa, culpando governo, culpando médico, culpando, né, qualquer coisa, você saiba que você está se culpando. Você está vibrando nessa vibração da culpa. Não interessa se você está culpando ou você está se sentindo culpado. A emoção é a mesma e quem vai se ferrar é você, porque consequentemente você vai adquirir muitas doenças. Oi, João Gabriel, tudo bem com você? E então, o próximo é a apatia. A apatia, ela vibra em 50 Hz. Vitimização e ausência de esperança, manifestadas em pessoas que moram nas ruas, perda total de esperança, a pessoa não consegue agir, fica paralisada diante das circunstâncias da vida. Então, por que muitas pessoas elas não conseguem nem pensar o que fazer na vida? Porque elas estão vibrando na apatia, 50 Hz. O próximo é a dor, sofrimento, 75 Hz. A tristeza e sofrimento diante de perdas, mas essa é uma frequência mais elevada que a apatia, pois a tristeza pode ser transformadora. O sofrimento transforma as pessoas, incentiva a buscar uma saída. Já ouviu a frase, no amor ou na dor? Sim, a dor e o sofrimento nos estimulam a mudar. Então, esse estado pode ser muito importante para as pessoas com a informação certa. Eu costumo dizer que a dor e os problemas são nossos melhores amigos. Eu também te amo, tá, João? O Joãozinho escreveu ali, eu te amo. Eu também te amo, meu filho. Tá assistindo a live. Então, pessoal, aqui eu quero fazer um parênteses na tristeza, né? No sentimento da tristeza. Lembra que eu falei no início da live que tudo aquilo que eu emito, a minha vibração, retorna para mim? Então, a pessoa que vive muito tempo no estado de tristeza, ela vai atrair mais disso para que ela se mantenha mais e mais e mais nessa tristeza. Então, pessoal, se aconteceu alguma coisa na vida de vocês que deixaram vocês tristes, chore o que precisar, levanta a cabeça e vai embora. Vai para a próxima. Não fica ali preso no passado, tá? Porque isso vai atrair mais situações disso para você. Então, tome muito cuidado com o que você fica mantendo na sua vida. O outro é o medo, né? O medo, ele vibra em 100 Hz. O medo, então, é a insegurança diante da vida, tudo fica perigoso. Algumas pessoas ficam paranoicas, preocupadas e estressadas. Em sua maioria, precisam de ajuda para sair desse estado vibracional. Focam na falta, na escassez. Medo são crenças, medo de si mesmo, medo de rejeição, medo de dar errado e medo da morte. Então, olha só que interessante. A pessoa que sente medo, ela vai atrair coisas que é para sentir mais medo, certo? Então, assim, ó, em sua maioria precisa de ajuda. Essas pessoas, elas focam na falta, na escassez. Se você está focando no dinheiro que está faltando para você, você está vibrando no medo.
e mais disso vai vir para você, porque você está focando na falta, entendeu? Se você tem medo de sair na rua e ser assaltado, por exemplo, o que você está focando? Na falta de segurança. Então, tudo isso vai atrair coisas para você. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo, né, de um cara que ele é advogado aí no país e ele é muito rico, é bilionário, pelo que eu entendi. E ele sai com as crianças dele comer pastel na feira. E a feira, ela é uma feira simples, acessível para qualquer pessoa. E ele tá lá na feira e automaticamente, bem rápido, veio na minha cabeça. Olha que interessante. Muitas pessoas que têm dinheiro, né, elas têm muito medo de sair na rua e serem sequestradas, assaltadas, roubadas e tudo mais. E ele não. Acredito que não, né, porque vai lá, né? Pessoa que vai com crianças pequenas e faz vídeo do local onde ele tá indo. Por quê? Porque ele não vibra nisso. E, consequentemente, muito dificilmente ele vai sofrer isso na vida dele. Porque ele está cocriando a realidade dele na alegria, na diversão, nas coisas boas. Então, não importa onde ele esteja, se ele não estiver vibrando no medo, ele não vai atrair coisas de medo para a vida dele. É como se os assaltantes ficassem cegos para ele, entendeu? A vibração, ela não conecta aquele tipo de pessoa. Só vai conectar se você estiver vibrando naquilo. Então, olha que interessante. Na verdade, não é uma coisa que a gente tem que fazer porque é bonitinho, porque é gostoso. É necessário. É necessário. Se você está vibrando muito no medo, não sabe como sair disso, você precisa de ajuda. Procure uma terapia, procure alguém que possa te auxiliar nesse processo para que você deixe de sentir isso e vá sentir alegria, né? Se você não consegue fazer... Beijo, meu amor, te amo. Se você não consegue fazer isso sozinho, né? Sempre tem ajuda. Por exemplo, tem barras de Axis, que eu trabalho com barras de Axis também. As barras, elas te desconectam disso, sabe? Do medo. Você acaba que você esquece do medo e ele acaba sumindo da sua vida. Consequentemente, as coisas ruins deixam de acontecer para você, tá bom? O próximo aqui, a próxima vibração é o desejo, é o 125 Hz. Nunca está feliz com o que tem, é materialista demais, alimenta vícios e luxúria, é consumista, impaciente e ansioso. Então, a pessoa que vive no desejo, ele vibra numa vibração não é tão baixa, né? Mas ele é muito ganancioso, ele só pensa em coisa material, ele alimenta vícios e luxúria, é consumista, impaciente e ansioso. Então, se você é ansioso aí, dá uma olhadinha qual é a vibração que você está tendo, certo? Não que ser materialista seja um pecado, não é. Nós estamos aqui para viver as coisas desse mundo, né? Nós precisamos, nós queremos, traz conforto para nossa vida, mas não a todo custo, né? Tem coisas e coisas, precisamos ter consciência disso. Agora nós já vamos começar a melhorar essa nossa vibração. Em 150 Hz está a raiva. Eu costumo dizer para algumas pessoas que aparecem aqui, eu pego muitas pessoas apáticas, numa apatia total, que nem foi lida ali anteriormente, né? Elas não sabem o que fazer, elas estão zeradas, elas estão sem ânimo para nada. E aí eu lembro que um dia eu falei para uma pessoa, eu preciso fazer com que você sinta raiva. E a pessoa me olhou muito sério, porque raiva é uma coisa que as pessoas condenam, né? A gente não pode sentir raiva. Só que a emoção da raiva, ela é uma emoção que vai começar a tirar você daquele estado que você está. Não é uma raiva excessiva, mas toda a emoção, ela é necessária na nossa vida. Então, às vezes, um pouco de raiva, ela é necessária, sim, para que você possa dizer assim, chega, eu não quero mais viver isso e eu vou fazer alguma coisa nova na minha vida. Se você ficar na boa, na apatia, você não vai mudar nada na sua vida. Então, só, a raiva, ela vibra em 150 Hz.
frustração inconsciente e exposta em momentos de raiva. Isso causa culpa e vergonha. Aí, formando aí uma tríade que expande após perder o controle. A raiva acumulada faz com que coisas mínimas sejam motivo para uma explosão. Nesse nível, a pessoa vive em competição e só cria algo se tiver um inimigo imaginário. Isso as motiva. É bem interessante, né? Se você tá com raiva de alguma coisa, você vai lá e faz o negócio acontecer. Tem um lado bom, né? Tem um lado bom, mas a emoção em si ela não é boa, porque ela vai te trazer doenças para os teus órgãos internos, ok? A próxima, então, aqui é o orgulho. O orgulho, ele mede 175 Hz. Esse é o estado da consciência predominante da humanidade atual. Então, é o que predomina no mundo, né? Dependente de circunstâncias externas, dinheiro, poder e fama, etc. É o estado que leva ao nacionalismo, racismo, guerras religiosas. Um ataque às suas crenças vira um ataque pessoal. Estados totalmente identificados com as crenças. Então, o orgulho é aquela coisa que eu não posso ser contrariado nas minhas ideias, né? Se eu for contrariado nas minhas ideias, eu já ataco. Quantas mortes, quantas guerras têm se dado por causa disso, né? Porque a pessoa não pode pensar diferente e ela não pode contrariar o meu pensamento que eu vou atacar. Mas a gente vai aqui aumentando a nossa vibração, tá? A coragem, né? A coragem, ela vibra em 200 Hz. Essa é a faixa média do planeta. Pessoal, lembra que nós temos até 700 Hz acima, temos até 1000, né? Mas 700, e aqui nós estamos falando apenas de 200 Hz. Então, para você perceber o quanto que as pessoas estão vibrando baixo, quanto que nós estamos vibrando baixo nesse planeta, né? Então, 200 Hz, que é a coragem, esta é a faixa média do planeta. Nesse estado, o ego ainda existe, mas já se começa a ver uma vida fora de si, pensando mais nos outros. O otimismo prevalece e a espiritualidade começa a aflorar. É o primeiro nível real onde a consciência começa a perceber a realidade de uma forma mais expandida. O futuro passa a ser um sonho, sempre melhor que o passado, e a vida passa a ser um desafio gostoso de ser vivido. Então aqui as pessoas já começam a sonhar, né? A sonhar com melhores coisas no futuro. E acabo deixando um pouco o passado, porque o passado não vai te trazer nada a não ser aprendizado, né? E então na coragem a gente já começa a vibrar um pouquinho melhor e consequentemente já começa, né, a atrair coisas melhores para nossa vida. A neutralidade é outra emoção aqui que a gente, né, atrai, 250 Hz. É nível de sistemas de crenças mais flexíveis. Nos tornamos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme em sua posição. Não sente necessidade de provar nada para ninguém. A autenticidade começa a fluir. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. É um estado confortável e pode te manter na preguiça. Você não se esforça demais, só vive sem se desenvolver muito. Aqui a neutralidade, então, é um momento muito legal da nossa vida também, porque é aquele ponto onde a gente não se incomoda mais com as coisas. Ah, falaram de mim, ok, beleza, tá tudo bem, né? Tá tudo bem falar o ponto de vista da outra pessoa, né? Aconteceu alguma coisa, ok, tá tudo bem. A pessoa te chateou, né? Fez alguma coisa que você não gostou, você só entende que é o ponto de vista dela e que ela tá certa no ponto de vista dela e que você está certo no seu ponto de vista, tá tudo bem. É aquele momento que você diz assim, cara, muito legal, né? Muito legal, nada mais me incomoda porque eu entendo isso, né? Eu entendo que cada um dá o que pode, né? Aí salva muitos relacionamentos, por exemplo, pai e filhos, né? Porque normalmente os filhos, a gente cobra muito dos pais, a gente tenta culpar os pais porque eu sou assim,
né? Aí foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, ou eles fizeram demais, ou eles deixaram de fazer, nananã, toda aquela história que todo mundo conhece, né? Mas quando eu entro nessa neutralidade, eu entendo o quê? Cada um dá o que pode dar. Ninguém dá aquilo que não tem. O que eles deram para nós foi o máximo que eles podiam, dentro do conhecimento que eles tinham, da experiência que eles tinham, do que eles acreditavam ser verdade e ser o melhor para a nossa vida. Então, apesar de muitas vezes a gente receber coisas que a gente não gostaria, era tudo que eles podiam dar pra gente, né? E assim, hoje eu sou mãe também, eu entendo que a gente sempre dá o melhor para os nossos filhos. E certeza vai dar problema, porque o melhor para mim talvez não seja o melhor para os nossos filhos, entende? Então, assim, por melhores que a gente acha que a gente faz as coisas, ainda não vai ser suficiente. Não vai ser o bom suficiente, porque a outra pessoa é uma outra pessoa. E tá tudo bem com isso. Eu também tenho que entender que eu também dou o meu melhor, sabe? E é o que eu posso no momento, dentro do meu conhecimento, da minha vida também. Então a gente chega nesse momento da paz, né? Neutralidade é o momento da paz. Tá tudo ok. Só que por outro lado, né, pode entrar aqui de manter a preguiça, porque tá tudo ok, eu não preciso fazer mais nada, né? Mas vamos para a próxima vibração, que é a disposição, 310 Hz. Nesse nível, você começa a usar sua energia de forma mais eficaz. Começa a colocar em prática as ideias, não existe mais reclamação de quase nada, a vida fica mais organizada, autodisciplina e poucas reclamações. Olha, quando você está na disposição, então é que você já entendeu que eu sou responsável, você é responsável por tudo que está criando na sua vida. Você é responsável, inclusive, pelas pessoas que você mantém na sua vida, né? No seu relacionamento, no seu trabalho. Você é o responsável por estar nesse trabalho que você não gosta muitas vezes. Então, quando você é responsável, você pode mudar, né? Uma vez eu li uma frase assim que se você não está contente onde você está, mude. Você não é uma árvore. E é bem interessante, né? Realmente a gente precisa ter essa disposição de mudar. Mudar e procurar coisa melhor, né? Só que para isso, para encontrar coisas melhores também, eu preciso mudar também a minha vibração. Mas estando aqui nessa disposição de mudar, já está muito legal e vai melhorar ainda mais. E aqui, então, ó, começa a colocar em prática as ideias. Não existe mais reclamação de quase nada. Pessoal, outra coisa, fazer um parênteses aqui sobre a reclamação. Reclamar, refazer. O que é refazer? Refazer é fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, certo? Reclamar é clamar por aquilo que você não quer muitas e muitas vezes. Então, por exemplo, se eu estou reclamando do meu emprego ruim, eu estou dizendo assim ao universo, quero mais disso, mais disso, mais disso, porque eu estou clamando por aquilo, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que parar de fazer, é reclamar. Ao invés de você reclamar, você agradeça. Agradeça pelo seu emprego maravilhoso, mesmo que ele não seja ainda. Ele pode se transformar. Agradeça pela saúde plena que você já tem, mesmo que nesse momento você não esteja presenciando isso na sua vida. Mas quanto mais você agradece pela saúde perfeita, mais disso você vai ter na sua vida. E automaticamente tudo aquilo, aquelas doenças que você tem vão se afastando do seu corpo. Elas necessitam se afastar. Por quê? A cada 11 meses, o nosso corpo é um corpo novo. A gente troca todas as células, a gente tem um corpo totalmente novo a cada 11 meses. Então, não há necessidade de, com 11 meses, eu estar com a mesma doença, certo? O que acontece que a gente fica anos e anos e anos com o mesmo problema? Porque a gente não trata o emocional, porque a gente acredita que quanto mais idade, pior fica. A gente acredita que quando está com problema não tem cura. A gente acredita num monte de coisa que não é verdadeiro. Não é verdade. Tudo isso são mentiras implantadas na nossa mente para que a gente continue a depender do sistema. E a gente não pode falar muito sobre isso em rede aberta porque não é permitido, né? Mas, dando um spoiler aqui,
Quem manda no mundo é a indústria farmacêutica. Se as pessoas forem curadas, eles não terão lucro. Não tem interesse de que as pessoas se curem, certo? Não tem interesse que as pessoas se curem. O interesse é o quê? É que você tome um remédio para dor de cabeça e te dê problema no estômago. Que daí você vai tomar um remédio para dor de estômago que vai dar problema em outro lugar, sabe? Então, sempre você vai precisar aumentar a carga de remédio. Mas quando você entende tudo isso, que tudo tem cura, que nem tudo é genético, que você pode ser... Muitas coisas, muitas doenças da nossa vida são hábitos. Nós aprendemos hábitos alimentares, sedentarismo, emocional, né? Tudo isso, quando a gente entende isso, a gente começa a transformar a nossa vida. E é possível. Dentro de 11 meses, o seu corpo é um corpo novo. Então, automaticamente, ele precisa estar saudável, certo? Vamos para o próximo, que é aceitação. Vibra em 350 Hz. Mudança verdadeira. Elimina-se crenças antigas. Vive proativamente, pois sua energia aumenta. No nível de aceitação, você se torna competente e aqui você quer utilizar suas habilidades para fazer algo de bom. É aqui que você define e alcança metas. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença. Já consegue perdoar facilmente. Você se torna competente. Hoje eu estava trocando barras com uma amiga minha, inclusive ela estava aplicando em mim, né, a técnica, e a gente comentando sobre o perdão, né? E tem uma técnica do Ho Oponopono que é para perdoar as pessoas e perdoar a mim mesma, né, se há necessidade. E é muito interessante como a gente tem resistência de liberar o perdão para outras pessoas, porque muitas vezes nós achamos que a pessoa está errada e que a gente é o dono da verdade, né, que eu estou certo. Então, se eu estou certo, eu não preciso pedir perdão. Só que, pessoal, é tão interessante que a gente entenda isso o mais cedo possível. Qualquer mágoa que tenha dentro de você, qualquer rixa, qualquer coisinha que tenha dentro de você, é como eu falei ali na live, ele não vai para o outro, ele volta para você. E mais do que necessário você perdoar o outro, independente se o outro merece ou deixa de merecer, é por você, pela sua saúde física e mental. E como diz ali o texto, né, antes, se não for por amor, é pela dor, a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar perdoar as pessoas. Então, por que não perdoar agora? Hoje é o dia, sabe? Hoje é o dia. E claro que não é tão simples assim. E perdoar também não é esquecer o que o outro fez. Perdoar é você saber, né? Você lembrar do fato sem mágoa. E mágoa, olha só, mágoa. O que significa a palavra mágoa? Má-água. É uma água podre que a gente mantém dentro da gente. O nosso corpo ele é formado pela maior parte de água. Nós temos muita água no nosso corpo. E essa mágoa, ela vai apodrecendo a nossa água. E isso, entre todas as doenças que podem ser causadas, o câncer, né? Então, assim, a dica é, não interessa quem está certo, quem está errado. Se você sente mágoa de alguém, se você perdoe essa pessoa, não porque ela merece, mas porque você merece. Você merece ter uma vida melhor, mais saudável. Você merece saúde, você merece viver felicidade nesse plano. Nós merecemos viver o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra vem com a palavra perdão também, né? Depois nós temos a razão, contemplação, que ele vibra em 400 Hz. Hawkins define esse nível como o nível da medicina e da ciência. Consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Enxerga o mundo como um todo conectado, não existe mais sofrimento por coisas externas, não vive mais na Matrix. O que é viver na Matrix? É você viver no controle que essa sociedade tem.
Por mais que nós achamos que eu sou livre, eu penso o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu me governo, né? Eu me mando, eu me governo. Não é bem assim que funciona. Muitas vezes nós estamos tendo pensamentos que eles não são nossos. Esses pensamentos estão vindo de algum lugar. Alguém tem o controle disso. Quando você toma consciência disso, e isso é um tema para uma outra live, não é para hoje, você percebe que você está vivendo na Matrix. Principalmente também, voltando à questão do medo, muito medo você tem porque você assiste programas de televisão, você escuta a rádio e você acaba escutando ou vendo situações que te trazem medo. Mas na sua vida nunca aconteceu. Então isso também, ele é um controle, é a Matrix. Você está vivendo controlado por uma situação. E esse controle vai fazer com que você viva isso na sua vida, experimente isso na sua vida. Então, transcende os aspectos emocionais descontrolados, contribui para o todo o raciocínio aperfeiçoado. Não é um nível difícil de se chegar. Eu só queria colocar aqui, ó, consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. O que significa isso, pessoal? Ser desapegado de tudo. Porque nesse estágio a pessoa já entende que existe o todo, né, que muitas pessoas chamam de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Hélio Couto chama de todo, e nós somos parte desse todo. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador. Então, consequentemente, entendendo isso, estando na conexão com esse Criador, nós não precisamos ter medo de que falte coisas na nossa vida. Todas as coisas serão supridas no momento exato. Não é acomodação, é você entender que você é filho do todo, você faz parte do todo. Então a vida, ela é abundante para você. Ela é abundante porque você, é como eu li em algum lugar uma vez, que ele é o rei e nós somos o filho do rei. Então, como filho do rei, nós temos a herança, que nós temos tudo à nossa disposição. Então, quando nós entendemos isso, né, quando a gente chega nesse entendimento, a gente acaba não ficando mais apegado naqueles 100 reais que a gente tem guardado. Porque a gente sabe que tudo que eu necessitar, eu vou ter, né? Aí pode entrar crenças religiosas, tem pessoas que acreditam muito nisso através da religião, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que a gente não tem que se apegar a algumas coisas que nos atrasam a nossa vida, né? Então, assim, contribui para o todo, raciocínio aperfeiçoado, não é um nível difícil de se chegar. Muitas pessoas falam, mas isso, por exemplo, eu lembro o ano passado eu atendi uma pessoa e que daí eu falava para ela, olha, você precisa fazer isso pelo bem do seu filho, pelo bem de você, da sua saúde mental. A pessoa falou assim, você é muito evoluída, eu não consigo fazer isso. É aquela história, eu não sou tão evoluída assim. Eu escolhi não sofrer por causa dos outros. Eu escolhi ter uma vida melhor, porque eu tendo uma vida melhor, meu filho tem uma vida melhor. Se ele tem uma mãe feliz, consequentemente, ele vai ter situações na infância dele muito melhores do que uma pessoa doente, como eu vivia quando eu estava com depressão, né? Então, assim, é uma escolha. Não é difícil de se chegar, você tem que estar disponível a fazer isso. E não se preocupar com o como, tá? Por exemplo, eu quero perdoar fulano, né? Ou nem quero perdoar fulano, mas eu preciso perdoar fulano, certo? Então, se eu escolho, querendo ou não perdoar fulano, eu só vou atrás de perdoar fulano. Eu não preciso ficar sabendo, mas como? Mas eu não esqueci isso. Gente, a gente não esquece. Ninguém esquece, a não ser que você tenha Alzheimer ou demência. Isso a gente também não quer, né? A gente não escolhe isso. Então, a gente não esquece, mas a gente lembra sem dor. Isso que é o mais importante. Por mais emoções, nós temos o amor. O amor, ele vibra em 500 Hz. Não existe mais o ego, somente o amor incondicional, onde tudo o que se faz é pelo bem maior. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma em 250 pessoas durante toda a sua vida. Então, essa
vibração do amor, uma pessoa em cada 250, ela vai alcançar durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela mínima vive nesse estado. Aqui você realiza seu verdadeiro propósito. Suas motivações são puras. Sua intuição se torna extremamente forte. No estado vibracional do amor, os milagres acontecem. A tríade vibracional de amor, alegria e gratidão te colocam em ressonância com a abundância e a plenitude. Então, amor, alegria e gratidão vão te colocar em ressonância com a abundância e a plenitude. A abundância aqui não é só financeira. A abundância nos relacionamentos, né? É você ter bons relacionamentos, é você ter boa saúde, é você desfrutar do que a vida tem para te oferecer, é você ter dinheiro sim, porque isso te traz conforto, te traz possibilidades de você viver melhor na sua vida, traz possibilidade de viajar para quem gosta, né? Então, são tantas coisas. Então, é simples, pessoal, a receita está aqui. Eu vou continuar ainda detalhando mais, mas a receita está aqui. Amor, alegria e gratidão. Se você ainda acha que você está pecando na parte do amor, começa a alegria. A alegria é uma vibração mais alta do que o amor. O amor está vibrando em 500 Hz. A alegria está vibrando em 540. Então, você pode pular do amor para a alegria. Você não precisa ficar, né? Se você acha que você não consegue, vibra diretamente na alegria. Tu está vibrando já nos 540. E gratidão. Ser grato por tudo o que você tem. Por exemplo, a gente costuma falar, né? As pessoas têm louça para lavar. A pessoa vai lá e reclama porque tem louça para lavar. Eu falo assim, gratidão, obrigado, meu Deus, porque eu tenho louça para lavar. Não é que é confortável, não é que é gostoso, mas isso significa que eu tenho alimento na minha mesa. Eu tenho que comer. Eu tenho louça para lavar, tenho um monte de panela. Eu tenho pessoas que estão ali sujando minha casa, né, que estão sujando a minha louça. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente agradece por essas coisas, né? Eu já não vou continuar falando, porque daí eu já choro, porque eu me emociono, porque isso é muito real na minha vida. E eu acho muito importante a gente ter essa consciência, né? Que até a bagunça dos nossos filhos, elas são importantes, porque é sinal que eles estão aqui com a gente, né? Porque se eles não tivessem nem vindo, a gente não teria. E se eles tivessem vindo e indo, a gente também não teria. Então, assim, por mais estresse, muitas vezes que a gente passa, cansaço, é importante a gente agradecer, né, por esses momentos, porque é sinal que a gente tem pessoas, a gente tem comida, a gente tem roupa para lavar, né? Eu tenho um monte de roupa para lavar, eu tenho um monte de roupa para passar. Gratidão, né? Muito obrigado, meu Deus, olha quanta roupa eu tenho para passar, quanta roupa eu tenho para vestir, né? Tem pessoas que não têm isso. Então, tudo isso a gente tem que começar a agradecer. Por mais que a gente pense, às vezes, que mas é ruim, eu não gosto de fazer isso, né? Gratidão, por quê? Aquilo ali contribuiu para que eu tivesse outras coisas na minha vida, certo? Então, olha lá, vamos agradecer mais. A próxima vibração, então, é a alegria, 540 Hz. É um estado de felicidade inabalável. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Começa o desapego com a vida, nível onde estão mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. É a expansão da consciência, a pessoa age através da sua intuição, que é muito forte. Então, quando você começa a vibrar na alegria, fazer de tudo para você ficar muito feliz, você começa a ter mais possibilidades na sua vida. Você começa a ter mais ideias, vem pessoas para te ajudar, para te trazer mais alegria na sua vida. As coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer na sua vida. Então, assim, se você está com a tua vida trancada, pode ter certeza que tu está vibrando na tristeza, na vergonha, na culpa, no medo. E quando você começa a vibrar na alegria, tudo começa a se transformar na sua vida. É como se a gente fizesse mágicas, né? Como se a mágica fosse acontecendo na nossa vida. Mas, na verdade, não é nada de mágica. É a nossa energia que muda e acaba criando novas coisas. E aí, nós temos a paz, que é 600 Hz,
que é a total transcendência. Hawkins diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões de pessoas. E a iluminação é a união, que é 700 Hz, que é a última que a gente estuda aqui, é a união do ser com o todo. O fim do individualismo, o fim do ego, o fim do eu. É extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada, também conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Dizem que Jesus Cristo conseguiu chegar nessa posição, né? Mas assim, ó, se a gente conseguir chegar na alegria, né? E que a alegria é muito possível, a gente chegar, a gente já pode se contar muito contente, né? E, consequentemente, a paz, a gente vai conseguir também ter bastante paz na nossa vida. Não vou dizer o tempo todo, mas a grande parte do tempo a gente vivendo nisso, mais disso você vai ter na sua vida. Então, pessoal, na verdade, é uma escolha, tá? É uma escolha. Quem não assistiu essa live, assista desde o começo para você entender o passo a passo, o que fazer, viver na alegria, no amor e na gratidão, vai contribuir para que você tenha muito mais coisas boas na sua vida. Então, aqui, ó, observe aqui algumas dicas do que você fazer. Observe o que está sentindo e envie um comando para sua mente. Se for positivo, agradeça. A gratidão é a mãe de todos os outros bons sentimentos. Se for negativo, transmute. Agradeça a sua mente por ter lhe mostrado o que não quer mais e elimine esse pensamento. Assim você poderá modificar suas emoções e a sua realidade. Então, é importante falar aqui que a gente não consegue parar de pensar, tá? Muitas pessoas querem parar de pensar aquilo que estão pensando, quando é negativo, principalmente. Eu vou dizer para você que você não vai conseguir. Quando você fica brigando com um pensamento, mais dele você vai ter. Então, o que você vai fazer? Se você tem um pensamento de medo, por exemplo, muda o seu pensamento para alguma coisa de alegria. Lembre do dia que o teu filho nasceu, do dia que você passou no concurso, do dia que você passou no vestibular, do dia que você ficou muito feliz na sua vida. E você vai começar a ver que aquele pensamento de medo, ele começa a desaparecer da sua mente. Automaticamente você começa a ter o controle sobre outro pensamento. Então, a gente só consegue trocar de pensamento. Então, quanto mais alegria você colocar no seu dia, na sua vida, e ficar despreocupado com os pensamentos ruins ou de baixa vibração, mais coisas boas na sua vida vão acontecer. E essa é uma dica, né, como eu já comentei aqui, que fez com que eu saísse da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico e conseguisse ter uma vida mais equilibrada. Hoje eu já estou muito feliz com a minha vida, né? Muitas coisas estão acontecendo, outras ainda não aconteceram, mas eu sei que preciso vibrar mais, preciso sair também um pouco do medo, porque, queira ou não, a gente está sempre aqui, tem que estar vigiando todos os dias, né? Vigiar e orar, né? Todos os dias nós precisamos estar vigiando tudo aquilo que a gente está pensando, sentindo, aquilo que a gente está assistindo. Quando você assiste um filme, por exemplo, você sabe que é uma ficção, mas o teu inconsciente não sabe. Tanto que, com pouco tempo, às vezes você está chorando no filme, às vezes você está com ódio de alguém, às vezes você está brigando com outro. Então, imagina essa emoção tudo dentro da gente. Automaticamente a gente está criando tudo isso. Então, a dica que eu dou aqui é também, não assista novela, não assista filme, né, desses filmes que vão te trazer esse tipo de emoção. Filme tem que ser alegre. Quanto mais alegria trazer para sua vida, melhor. Que é mais disso que você vai criar. Ah, mas é ficção. Já falei, teu inconsciente não entende o que é ficção do que é realidade. Para ele, tudo é real. Então, assim, pessoal, a gente tem que ser chato mesmo, sabe? Diz que a pessoa não pode ser curada demais porque ela fica muito chata. Mas é uma escolha. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. E a vida, ela é curta.
A vida, ela é bem curta pra gente viver. A gente precisa viver o máximo, o melhor que puder, né? O melhor que a gente puder fazer nessa vida pra viver bem, a gente precisa fazer. Até pra dar prazer em estar vivo, né? Então, a dica é essa, né? Gratidão por quem passou aqui na live. O João Gabriel mandou um monte de beijo e coraçãozinho. E, nossa, meu fã número 1. E aqui eu vi que a minha madrinha também entrou, que é a Divanir. Gratidão por estar aqui. DJ Brasília entrou aqui. O Emerson, professor Emerson. Gilvaneide. Isso. Várias pessoas entraram aqui. Gratidão, pessoal. E estamos aí. Terça-feira tem mais. Vamos conversar sobre mais coisas na terça-feira. Espero ter ajudado vocês. Meu objetivo aqui é trazer dicas para que você possa transformar a sua vida. Assim como eu fui transformada através de vídeos, né? Pessoas me alcançaram através de vídeos e eu sou muito grata por isso. E eu quero fazer o mesmo com outras pessoas também. Então, você que assistiu até aí, se achou interessante esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes de você questionar ou julgar qualquer coisa que eu falei aqui, faça um teste. Faça um teste na sua vida que você já vai... O julgar, tá, pessoal, não é somente achar que tá errado. Entende? O julgamento não é só achar que tá errado. Julgamento é você concordar também, discordar, achar bonito, achar feio, tudo isso é julgamento, tá? Mas muitas pessoas às vezes julgam, isso aí não funciona, mas ele não testou, sabe? Porque se ela testar, ela vai mudar a vida dela. E às vezes a pessoa não quer mudar a vida, porque tem muitos ganhos atrás disso. Nós temos ganhos atrás da doença, atrás de tudo o que acontece na nossa vida, nós temos ganhos. E muitas vezes nós não queremos largar isso porque a gente tem medo de perder esse ganho, certo? E se a gente perder, o que vai acontecer? Como será o novo? Como que eu vou viver uma vida onde ninguém mais tenha pena de mim, né? Porque se a gente tá com algum problema, as pessoas têm pena, têm dó. As pessoas te ligam muitas vezes mais para conversar porque você está doente. Então, tudo isso você vai perder se você ficar bem. Só que você ganha em muitas outras coisas, né? Então, aí, muitas pessoas têm medo disso. Mas faça um teste, que você vai transformar a sua vida, com certeza. Todas as pessoas que testaram transformaram as suas vidas. Gratidão, pessoal. Por hoje é isso. E terça-feira nós estamos aqui de novo no mesmo horário, 20 horas, firmes e fortes, para estudar mais sobre isso.